Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, está escrito: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um verso tão conhecido e que traz algo muito significativo a respeito de lados. Nós vimos aqui que o Senhor, Ele deixa muito evidenciado sobre luz e trevas, e Ele deixa muito claro sobre propósitos, um de matar, roubar e de destruir, e o lado da luz de trazer vida, e trazer vida em abundância. E eu quero, num momento assim, aparentemente estranho, nos dias de hoje, onde as pessoas elas têm trazido muita ênfase ou trazendo muito predomínio sobre questões que não é o Evangelho e nem que vem através do Evangelho, mas coisas que de repente têm vindo por emoções, e as emoções ela produz opiniões, achismo, e quando esta opinião e este achismo parte para decisões fora do princípio da palavra ou da luz do Evangelho, esta posição que aparentemente pode soar como algo não tão grande, mas pode tomar anos da vida de alguém, trazendo consequências. E essas consequências fora de Deus, ela vem justamente porque o inimigo, ele não quer vacilar, porque ele tem como objetivo ser rápido, letal, no que diz respeito a matar, roubar e destruir. No livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 17, Gálatas 6, versículo 17: finalmente ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quando o apóstolo ele traz esta palavra, o que ele quer que nós entendamos, que muitas vezes as marcas que prevalecem, ou que está sendo predominante na vida de alguém, é justamente do lado do inimigo, ou do lado do que foi semeado por parte das trevas, que produz frustração, angústia, decepção, desesperança, para levar a pessoa a uma condição de opressão. E nós sabemos que a opressão continuada, ela gera o quê? Depressão. E a depressão, ela aumenta o domínio de um espírito que não é o de Deus, em relação ao espírito do homem, que foi feito para que governasse o Senhor, ou governasse o seu espírito sobre o espírito do homem. E muitas vezes estas marcas que são predominantes, elas são predominantes justamente porque o resíduo ou o restante de forças que as pessoas se encontram é como um analgésico para melhorar de uma forma emotiva aquela situação vivida. E o que as pessoas às vezes fazem em relação a esses sintomas? Imagina que algo que alivia é algo definitivo, e não é. Quando nós buscamos no livro de 1 Samuel, quando Ana chega
ali com o profeta Eli, e ela demonstra diante do Senhor, do seu Deus, toda a sua amargura de alma, toda a sua frustração, toda a sua decepção. Ela entende que, apesar dessa situação de quase um desfalecimento, ela entendia que Siló, aquela cidade, aquele lugar, era o lugar demarcado por Deus, para que, se tivesse que mudar, seria através de Deus. Você pode repetir comigo? Fala assim: toda situação adversa da minha vida, ou que se encontra nas minhas emoções, ou no meu corpo, a origem da cura é a casa do Senhor, é o alimento da palavra e é o poder da presença. Crente passa dificuldades, sim ou não? Sim. No mundo tereis o quê? Aflições. Então nós sabemos que nós temos, o inimigo não é somente para aquele que não está em Deus. O processo é mais agilizado, é mais rápido. Mas o inimigo também tenta contra aqueles que estão no Senhor. Quanto mais alto alguém está na questão da caminhada cristã, o inimigo entende, maior será o seu quê? Tombo. Maior será a sua derrocada. E muitas vezes as pessoas acreditam nesta palavra, nesse sopro do inimigo, e elas têm muita dificuldade desta restauração. Eli era alguém que estava muito alinhado com o poder de Deus? Não, mas aquela casa era de Deus. O poder de Deus se encontrava naquele lugar. E num determinado momento, ele libera uma palavra de Deus sobre a vida daquela mulher, e aí a ficha cai. E aí qual é o poder que passa a prevalecer sobre a vida de Ana? Não mais o poder das suas enfermidades ou das suas doenças emocionais. O que passa a prevalecer é justamente o domínio, a autoridade do poder da presença de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. A presença de Deus está nesse lugar. E a presença de Deus quer produzir transformações. E algo ainda maior do que isso, Deus quer produzir solução em algo que é o que o Espírito de Deus fala ao meu coração. Algo que já vem de muito tempo, que de alguma forma foi colocado debaixo do tapete, por uma questão deste analgésico ou deste conforto, isso nunca foi mexido. Eu estava fazendo, quando vai chegando o final do ano, a gente fala assim, precisamos fazer uma reflexão de como foi o nosso ano. Eu vi a Letícia fazendo uma oração, Senhor, o quão grande e bom foi o Senhor no nosso ano de 2022, que o Senhor continue da mesma forma, abençoando os que creem nessa palavra. Interessante que ela nem disse assim, Senhor, eu creio que em 2023 o Senhor ainda tem mais para nos dar. E Ele tem, quem crê nisso? Mas se o Senhor já manter a sua bondade para conosco, se o Senhor manter a sua ação para conosco, naquilo que nós não entendemos, que não visualizamos, e que não permitimos que Ele operasse, porque o que estava predominante foi justamente essa questão das frustrações, provocada pelo espírito de engano, nós já vamos ter na prática uma questão de quê? De dupla honra na nossa vida em 2023, em nome de Jesus. Todos nós, dentro do projeto de Deus, nós temos um projeto, com início, meio e fim. Então uma jornada por parte de Deus, ela é estabelecida na nossa caminhada.
e eu estava falando do final do ano, nessa reflexão, na maioria as pessoas fazem essa reflexão, não fazem? Mas às vezes, eu estava fazendo um retrospecto de alguns anos, muitas vezes, o retorno à casa de Deus, ou as atividades com Deus, apesar que as atividades com Deus, ela jamais poderia deixar de ser continuada, mas às vezes acontece isso. As férias é para o corpo, é para a alma, não férias de Deus, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Que às vezes nesse retorno, não estou falando da fonte, eu falo em vários lugares da experiência que nós temos, que as pessoas elas entram em crise, porque é onde muitos problemas eles afloram, eles se tornam mais perceptíveis, que às vezes a cobertura da igreja, a autoridade da igreja presente, o conselheiro, a comunhão, muitas vezes também traz poder. E este poder, ele, quando é colocado na prateleira, na pandemia nós falamos muito assim, que o período da pandemia era um momento onde Deus estava colocando a igreja em uma bifurcação, onde as pessoas iam decidir o quão falta faz a casa da provisão na sua vida, e outras vão pensar, eu percebi que a igreja não tem importância. Mas isso não é a voz do Espírito, essa é a voz do maligno. Porque o distanciamento tirou essa cobertura, esse teto. E aí a pessoa ficou como tivesse naquele pergolado. Tem uma estrutura, mas não tem uma cobertura. Não tem a eficácia dessa proteção. E aí os sintomas aparecem. E muitas vezes as pessoas, elas voltam correndo, ou de repente elas se acostumam com aquela situação. Tem pessoas que se acostumaram com a ausência da igreja, da leitura, do jejum, da comunhão, e elas criaram a sua própria A sua própria forma de viver a sua caminhada com Deus. Mas a vontade de Deus é que este ciclo se cumpra fielmente nas nossas vidas. Você pode repetir comigo? Fala assim: a vontade do meu Deus é que o ciclo se cumpra fielmente. Vocês já ouviram muito o bispo e a bispa falar sobre a vida abundante, que entre a salvação e a vida abundante existe essa jornada a ser percorrida. Mas existem ciclos. Quando eu pego a transição entre Elias e Eliseu, onde Eliseu foi chamado pelo Senhor, ele largou a junta de bois e entendeu o chamado. E quando no final dessa transição Elias fala assim: ó, fica aqui em Gilgal, e só tinha uma frase na boca de Eliseu. Quem conhece essa frase de cor? Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Em outras palavras, Eliseu estava falando assim: eu tenho no meu coração algo da parte de Deus, e nada, ainda que venha da sua boca, Elias, vai mudar o que o Senhor planejou para mim. Tão certo como vive o Senhor, eu estarei saindo de Gilgal e eu irei até o próximo ciclo. E eu irei em todos os ciclos, até chegar às margens do Jordão. E Elias, aí sim como boca de Deus, e disse: é necessário algo, Eliseu, que você não tire os olhos de mim.
que você não tire os olhos do mover, para que você receba aquilo que seu coração tanto quer. Então as pessoas, elas se distanciam, automaticamente ela tira os olhos. E se ela tira os olhos, esse ciclo muitas vezes ele tem um vácuo, tem um espaço que as pessoas elas passam a não compreender. A mesma coisa se você assistir um filme. Você chega na sua casa, sua esposa está assistindo um filme. Gosta de filme, pastor Ané? E o pastor gosta? Os dois, a família inteira então, porque o Hugo, mas a Larissa eu já sei, né? Aí já pensou, o pastor chega lá no meio do filme, a pastora Ané está assistindo o filme. Se for eu, pelo menos vai ser assim. Aquele filme vai me ajudar bastante. Para quê? Para mim dormir. Eu cheguei no meio, eu vou entender o quê? E para mim, dormir no meio do filme não demora muito não. Ainda mais se a Mariane estiver fazendo. Né? Assim é essa questão dessa jornada e destes ciclos. E às vezes a pessoa interpreta essa questão da vida abundante somente a questão do final. Quem sabe fritar ovo aqui? Quem sabe fritar ovo aqui? Ó, mas eu teve uma época que nem ovo eu sabia fritar. E aí eu fui tendo que me virar, fui morar sozinho, tal, né? Hoje eu consigo fazer até um omelete, pastor Ambel. Recheado ainda com queijo, com orégano, com tomate. Está todo mundo convidado para mim fazer omelete na sua casa, tá bom? Aleluia! Mas foi um processo o quê? Evolutivo. Porque houve o que? A necessidade. E quando a Mariane foi para Goiânia e ficou 23 dias para lá, e eu tive a missão não só de trazer a provisão para mim, mas para o Lucas também. Cadê o Lucas? O Lucas nunca comeu tanto macarrão na vida dele, igual nesses 23 dias. Quase que ele estava falando, pai, eu prefiro só o miojo mesmo, tá bom, né? Mas fui o quê? Evoluindo. Então, esse ciclo precisa o quê? Ser cumprido. E em cada um desses ciclos, nós podemos viver a plenitude dele, 100% da vida abundante de Deus em cada um desses ciclos, sim ou não? Sim. Então, se Deus me deu o primeiro ciclo, eu preciso viver com excelência o primeiro ciclo. E muitas vezes as pessoas, elas não entendem esse processo, e aí chega lá no final, imaturo, sem relacionamento com Deus, ou com relacionamento superficial, não conhece o poder e o mover das águas profundas, ou de estar mergulhado nestas águas profundas. Mas nós temos exemplos de que nessas jornadas houve altos e baixos na vida de vários líderes. Pedro, José, Davi. Mas o projeto se cumpriu. E para nós hoje é muito mais fácil. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, por quê? Por que hoje é mais fácil? Primeiro, porque nós já temos os exemplos dos heróis da fé, que era de carne e osso como a gente, e conseguiram. E segundo, nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Tem muitas pessoas que falam assim, mas crente não erra, crente não pode pecar? Pode. Mas quando o Espírito Santo domina sobre o meu espírito, sabe o que acontece? Rapidamente o governo desse Espírito Santo domina sobre o meu espírito. E quando o Espírito de Deus domina sobre o meu espírito, o que há? Arrependimento. E havendo arrependimento,
ao quê? A confissão e a atitude através deste poder para produzir o quê? A transformação. Sabe o que define realmente o que seremos? Coloca a mão aqui, o meu coração. O meu coração vai definir o que realmente seremos. Ah, mas eu sou tão difícil. Pergunta para ele, você é mais difícil do que Pedro foi? Ah, mas eu tenho uma opinião muito forte, mais do que Pedro. Eu confio muito nas minhas habilidades, mais do que Davi. Porque tudo que nós temos veio de Deus. Dons, talentos e ministérios. Pode repetir comigo? Fala, os dons, talentos e ministérios só tem uma fonte, vem de Deus. Então, o meu coração vai definir isso, e se o meu coração for um coração aberto e ensinável, eu terei um coração temente e contrito. E aí o Espírito verdadeiramente vai exercer esse governo. Se eu pudesse trazer um título para a ministração, baseado em Gálatas 6,17, eu ia te dizer: o poder da presença marca os de coração ensinável. Eu falo muito para o pessoal do louvor, que isso precisa ficar bem definido. Você sabe por que existe o ambiente da adoração? Porque existe a presença. Você sabe por que o ambiente da adoração ele cresce na casa da provisão? Pelo aglomerado de adoradores. E muitas pessoas não são adoradores, elas se beneficiam com o ambiente que foi produzido pelos adoradores. Porque é muito gostoso o ambiente da adoração, é ou não é? Mas para quem não é adorador, é um analgésico. Não é poder de cura. Não é poder da presença. Quando a Dilceia fala assim: bispo, nós tivemos um ensaio muito bom, eu fico feliz. Mas quando ela fala assim: Deus veio no ensaio, o poder de Deus, nós nem cantamos, mas a Shekinah de Deus tomou aquele ambiente, eu ia falar: a igreja vai, a equipe vai evoluir, porque é o poder da presença que faz com que esses passos sejam dados. É o poder da presença que faz com que tudo seja o quê? Transformado. Eu quero pegar 2 versículos escritos pelo apóstolo, 2 Coríntios capítulo 11, acho que do 23 ao 25. Você tem a NAA? Tem? NAA, que é Almeida e atualizada. Isso. Olha só a pergunta: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoite menos 1. Ele recebeu os açoites de quem? De quem que ele recebeu os açoites? Dos filisteus. Hã? Dos próprios o quê? Judeus. 25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Se fosse eu, mas a Mariene, ficaríamos quanto tempo? Se não fosse por Deus, né? Nós ficaríamos 5 minutos e já afundaria igual Pedro. Eu e a Mariene nada.
Quem conhece nada, nada? Não nada, nada. Não é igual ir lá no sítio que atravessa o ribeirão do sítio lá, nada, né? Entendeu? Então, o que está escrito em Gálatas e as marcas que ele estava falando com propriedade àquela igreja, eram as marcas das decepções, das frustrações, das machucaduras. Sim. Mas ele diz: tem uma marca que prevalece de uma forma muito maior e mais intensa na minha vida, que é a marca da cruz, que é para aquilo que eu fui o quê? Chamado. Um outro versículo, Filipenses 3, a partir do verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos no quê? Na carne. Qual é a marca do religioso na figura? A circuncisão. E qual foi as atitudes dos da circuncisão sem a revelação? Perseguição, afronta. Quando nós estamos em Cristo, nós podemos passar por dificuldades. Mas essas marcas, ou estas situações, não vai nos deixar marca. As marcas que são produzidas na minha alma, depois gerando enfermidades da alma, foi justamente porque o que prevalece não é as promessas feitas, mas o que prevalece é a adversidade. Me tratou mal, não me ama, não me amou, não fui valorizado, não fui valorizada. Dentro de um sentimento humano de fidelidade, de comprometimento, de compromisso, de aliança, humanamente falando, o relacionamento de uma mãe com o filho é algo muito forte, né? Mas na palavra está escrito: ainda que uma mãe abandone o seu o quê? Filho. Esse Deus que é luz, esse Deus que manifesta o poder, esse Deus que quer marcar os de coração aberto, não tem nem comparação com o espírito que produz todas essas enfermidades na alma, e depois psicossomáticas, passa a ser também enfermidade do físico. Qual é a sua marca na figura? A circuncisão? Os anéis das enfermidades emocionais da sua alma? Ou as marcas da cruz? O que tem marcado? Até o momento que marcou a vida de Paulo foi a marca da circuncisão, legalista e religioso. Mas isso foi substituído na vida dele através do poder da presença. E aí o que passou a ser evidenciado, o que passou a ser prevalecente, foi a revelação e o projeto de Cristo. Então sabe por que muita gente abandona o barco no meio do caminho? Será que é porque houve conversão de verdade?
Será que houve? Às vezes eu fico vendo assim, não estou colocando a prática de alguém específico não, tá? O resultado dos seus dias é o reflexo do seu convívio com Deus. Se ele mora ou se ele habita constantemente na tenda do encontro. Ou se ele habita na tenda das necessidades humanas. Você acha que é difícil achar um crente que perde a paciência no trânsito? Você acha que é difícil achar um crente que às vezes dá mais de uma olhada, ou duas ou três, para uma mulher que não é a dele? Ou se é solteiro, que não é a que Deus confirmou? Isso só demonstra onde está o coração. 2 Coríntios 3:6, para finalizar. 2 Coríntios 3:6. O qual nos capacitou para sermos ministro da velha aliança. Sermos ministro de uma, não da letra, mas do, porque a letra mata, mas o espírito o quê? Fala para a pessoa que está do seu lado, se você ainda faz parte daquela classe que diz eu não consigo, questione-se quem governa sobre o seu espírito, é o Espírito de Deus. Agora, se você tem evoluído progressivamente em relação a essa maturidade com Deus, eu tenho uma boa notícia, é o Espírito que está governando sobre a sua vida. Quando eu evoluo, eu sou um brotinho naquela árvore que vai crescendo em forma de galho e que vai tendo o quê? Frutos no final do seu galho. Porque esta árvore, ela jamais deixa de mandar poder para esses galhos que somos nós. Quem quer ser galho de Deus aqui, diga amém. Então, não basta aparentar ser, repete comigo, não basta aparentar ser, não basta ser visual, é os frutos que terá em mim, é que será o meu cartão de visita. Eu não consigo, às vezes, nessa luta entre o espírito e a carne, prevalece a carne. Percentual, nesse trajeto, não está sendo 100% em relação à vida abundante. Vamos ficar em pé? Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Qual as marcas que têm prevalecido? O que passa pela sua mente? Mais o passado? Mais o presente? Ou mais o futuro? Tem algo do passado que está debaixo do tapete? E às vezes produz algo que aparece do nada e te muda o seu humor? Mas o poder que está aqui, se você tiver com o coração aberto, é ensinável, vai ampliar a sua visão. E você pode sair daqui totalmente curado em nome de Jesus.